Sr. Deputado Paulo Alves, para o segundo pedido de esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário, esta proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional 13/2021, no seu teor, fala sobre a valorização remuneratória da carreira técnica de apoio à infância, com o qual nós concordamos, estamos plenamente de acordo. Mas é relativamente a esta carreira de técnico de apoio à infância que eu gostava de colocar uma questão que tem a ver com o facto de, neste momento, existirem 8 ou 9, se não me falha a memória, pessoas que estão a desempenhar as funções de técnico de apoio à infância, mas que não têm as habilitações necessárias, tal como o próprio diploma assim exige, para, no fundo, serem integradas nesta carreira. O que acontece é que essas pessoas, para fazer a formação que lhes é exigida, as formações existem durante o dia, são informações diurnas. Como estão a trabalhar, não podem fazer essa formação. E o Sr. Secretário sabe que no passado aconteceu algo semelhante e que a própria Secretaria, em colaboração, em parceria com uma entidade formativa, ministrou uma formação. Minha pergunta é, a Secretaria Regional vai fazer o mesmo nesse sentido ou vai depois sabemos que existem pessoas que estão a desempenhar estas funções há 8, 9, 10 anos até, no fundo, quando não puderem ter os tais 5 anos, terminar o tempo que é necessário fazer a formação, se não tiverem feito a formação, têm que sair dos serviços. O que é que a Secretaria está a pensar fazer? Obrigado. Senhor Deputado Paulo Alves, efetivamente, há um conjunto de assistentes operacionais que ou não têm qualquer tipo de formação, ou em alguns casos têm uma formação, mas que não corresponde à totalidade da carga horária exigida para o exercício da função. Obviamente que, como o Sr. Deputado bem sabe, esta é uma carreira recente, foi criada no início do ano letivo que agora está a terminar e temos esse levantamento feito e vamos procurar encontrar também soluções particularmente para os casos, como o Sr. Deputado referia muito bem, que já exercem algum tempo e tempo significativo essas funções em sala de aula. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário. Discutimos aqui 2 diplomas, um do PCP, um do Governo Regional, sobre matéria semelhante, que diz respeito ao Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira. Começando pelo diploma do PCP, é matéria que nós já defendemos aqui por várias vezes e que tem a ver com a eliminação dos percentis neste momento, porque as vagas, o Sr. Secretário já várias vezes disse, enquanto decorre a contagem do tempo de serviço, a recuperação do tempo de serviço, até 2025, estão garantidas que não existem cotas, as vagas é a 100%. Só que, no entanto, existe uma coisa que chamam percentis, ou seja, os docentes que têm excelente, muito bom e excelente, há uma transição automática. Aqueles que têm bom, porque aí sim existe uma percentagem para a atribuição dos muito bons e dos excelentes, aqueles que, embora tenham muito bons, mas depois, no sistema de avaliação, têm que ter bons, porque não podem, não entram na percentagem para poderem ter a transição automática, significa que esses têm que aguardar, depende da altura em que iriam transitar para o 5º ou para o 7º escalão, têm que aguardar meses ou até 1 ano. Porquê? Porque só no ano seguinte é que a Secretaria Regional e a Secretaria das Finanças vão emitir um despacho em que vai dizer que a passagem é a 100% e a recontagem começa a partir do mês de janeiro. Portanto, há aqui um período em que o tempo de serviço não é contabilizado. Portanto, e aí sim, temos docentes que transitam automaticamente, temos docentes que ficam a aguardar pela saída do despacho do Governo Regional. Portanto, aqui já está um tratamento diferenciado e uma situação que é injusta para aqueles que têm que aguardar, às vezes, 1 ano. Porquê? Porque, devido à percentagem aos percentis, portanto, não tiveram passagem automática para o 5º e 7º escalão. É uma matéria com a qual nós concordamos com o PCP, já aqui trouxemos à discussão, já foi chumbado diplomas, portanto, e já sabemos que é a posição do Governo e da maioria PSD e CDS.
A outra matéria que diz respeito àquela que o Governo traz cá, diz respeito à alteração do artigo 75 do Estatuto, tem a ver com a redução da componente letiva. E o Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Walter, disse aqui que esta alteração vai valorizar a classe docente, a classe profissional. É verdade que vai valorizar, mas vai continuar a se manter a diferenciação relativamente aos docentes dos outros níveis de ensino. Ou seja, há uma valorização, mas ao mesmo tempo há uma diferenciação no reconhecimento do trabalho, tanto dos professores do primeiro ciclo como dos educadores de infância. E digo isto porquê? Porque falou também no desgaste profissional. Ora, o desgaste profissional acontece para os docentes do primeiro ciclo, para os educadores, para os professores do segundo ciclo, do terceiro ciclo e do secundário. Ou seja, o desgaste não tem a ver com ser do secundário ou ser do terceiro. O desgaste tem a ver com o desempenho daquela função. A docência. É a docência que provoca o desgaste. E não somos só nós, por exemplo, o CDS, recordo aqui que o CDS sempre defendeu que a partir dos 60 anos os professores deviam ter direito a uma isenção da componente letiva, podiam optar. E falava no rejuvenescimento da classe docente, algo que caiu, foi esquecido depois do CDS entrar no governo. Portanto, isto é algo que também convém lembrar que mais uma medida que o CDS disse que ia implementar e constava do seu programa de governo e que deixou cair, que era o rejuvenescimento da classe docente com a isenção da componente letiva a partir dos 60 anos. Mas, voltando aqui à questão da redução da componente letiva deste diploma, desta proposta do Governo, tal como eu disse, mantém-se uma diferenciação entre os níveis de ensino. E o Sr. Secretário há pouco falava que há uma diferença entre a proposta da Madeira e a proposta dos Açores. É verdade que a proposta dos Açores o que tem é equiparar aos professores do segundo e terceiro ciclo. Isso foi uma medida que foi aprovada por unanimidade no dia 10 de maio de 2023. Portanto, o novo Estatuto da Carreira Docente dos Açores veio equiparar os vários níveis de ensinos. No fundo, foi algo que foi discutido com os parceiros sociais e chegar ao acordo e lá o resultado foi esta alteração que veio ao encontro daquilo que anseiam ou ansiavam os docentes nos Açores. Portanto, aqui o que se pretende que é, se há uma valorização, se queremos reconhecer a valorização e valorizar a classe docente, devemos equiparar os benefícios, entre aspas, as regalias, entre aspas, ou seja, equiparar no desempenho de funções a docência, independentemente do nível de ensino, quer seja educador, quer seja professor de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. A forma como se irá elaborar o horário nas escolas, hoje em dia existem atividades extracurriculares, existem projetos, existem mil e uma coisa que o docente pode, tendo a redução da componente letiva, pode desempenhar essa função. Ou seja, existem outras formas de completar o seu horário que não seja apenas e exclusiva pela docência dentro da sala de aula. É isso que acontece nos outros níveis de ensino. Nós sabemos como é que são completados os horários. Na monodocência, no primeiro ciclo, na educação do pré-escolar, é também possível. É uma questão de ser criativo e implementar projetos que vão ao encontro daquilo que hoje em dia é possível fazer nas nossas escolas. E aproveitando a autonomia que nós temos ao nível da educação, é promover projetos, serem inovadores. Tem-se feito alguns, é verdade, mas podemos ir mais além. Por isso, a alteração ou a equiparação da redução do número de horas nos vários níveis de ensino é uma forma também de apelar à criatividade dos professores e da docência para que possam desempenhar e implementar novos projetos nas nossas escolas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Lopes da Fonseca, eu ouvi atentamente a sua intervenção e gostava de colocar uma simples questão. Já que está a assistir a este plenário professores, docentes, pessoas ligadas ao sindicato, com o qual Vossa Excelência reuniu, e na altura, em 2019, constava do programa de governo
do CDS falava no rejuvenescimento da classe docente e dizia que devia de haver a possibilidade da opção dos docentes terem isenção da componente letiva após 60 anos de idade. E isto seria uma forma de haver uma entrada de novos docentes na docência, novos professores para a docência. Outra medida que o CDS defendia era relativamente à vinculação dos docentes após 13 contratos consecutivos. Entretanto, passaram-se 4 anos, o CDS faz parte do governo, nenhuma destas medidas foram implementadas, Eu gostava de saber, e de certeza os docentes também gostariam de saber, porquê que o CDS deixou cair as suas medidas que faziam parte do seu programa de governo, ou seja, o CDS submetesse ao PSD, que governou e governa de uma forma eu quero, mando e posso, e o CDS não reivindicou ou não fez valer a sua força política dentro da coligação. Muito obrigado.